Hoje vamos falar sobre hanseníase, uma das doenças mais antigas descritas. Vocês devem estar se perguntando, mas o que é hanseníase? Hanseníase, antigamente falava-se em lepra. É uma das doenças em que existiu um manto de ignorância espesso em relação a ela. As pessoas eram isoladas, totalmente isoladas do seu convívio familiar, da sociedade. E lepra significa manchas. E essas manchas que caracterizam a doença, elas são manchas, podem ser brancas, avermelhadas, amarronzadas, mas existe uma característica nessas manchas. Elas perdem a sensibilidade ao calor, ao frio, à dor, a sensibilidade tátil e acometem principalmente extremidades, mãos, pés, orelha, dorso, nádegas, E essas manchas não coçam, mas essa característica que eu aqui descrevi é muito importante. Além das manchas, pode aparecer nódulos que podem aparecer e sumir espontaneamente. O que eu quero que fique deste programa, após a entrevista, com que é a coordenadora do Serviço de Combate e de Prevenção à Tuberculose e Hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Poços de Caldas, a Filó, que esteve aqui falando sobre tuberculose, a importância do diagnóstico precoce, assim como várias doenças. Evitar que chegue, por exemplo, casos que o diagnóstico é feito tardiamente, em que as pessoas apresentam aquelas mãos em garra. São sequelas que não têm depois, não retornam ao normal. É muito difícil voltar ao normal. E como sempre nós falamos aqui no Saúde em Seu Lar, o diagnóstico precoce é fundamental para a resposta ao tratamento. E vocês vão ver também que é um tratamento não é complicado de se fazer e logo já na primeira dose do tratamento já não se transmite mais. Hoje nós falamos não só na questão da transmissão familiar, mas também na transmissão social. Vocês vão entender tudo aqui no decorrer do programa. Convido vocês a continuarem aqui conosco, porque infelizmente, assim como a tuberculose, a hanseníase não é uma doença do passado e segundo a Organização Mundial de Saúde, para se dizer que temos controle absoluto da hanseníase, quase que absoluto da hanseníase, seria um caso para cada 10 mil habitantes. Hoje no Brasil, segundo as informações que nós temos do Ministério da Saúde, nós estamos em torno de 5 casos para cada 10 mil habitantes. Portanto, temos que trabalhar muito ainda no controle efetivo para nós termos realmente uma condição mais favorável em relação à hanseníase. Volto em um minutinho. Bem, estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Como eu havia prometido, nós convidamos novamente a Filó, vou chamar de Filó aqui, que ela é conhecida como Filó, que é enfermeira, e ela é responsável pelo serviço de controle da tuberculose, que nós temos no programa, e hanseníase. Como nós prometemos, ela aceitou nosso convite e hoje a Filó está aqui, para falar conosco sobre hanseníase. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Filó? Obrigada. Pelo seu carinho aí com o programa e com as pessoas, de falar de assuntos assim, que muitas pessoas falam, mas vai falar de hanseníase, Então, mas é atual também, Infelizmente, Filó, quantos anos fazem que foi descrito o primeiro caso de hanseníase? Explicar também, às vezes muitas pessoas não sabem que hanseníase tem um outro nome, Isso. Então, olha, a hanseníase, é conhecida como lepra. Na verdade, hanseníase é em nosso país, que foi, desde a década de 80, foi instituído esse nome. Mas em outros países você se refere como lepra realmente. Sim. Os primeiros casos foram descritos em 1400 a.C.
Então, há muito tempo atrás. 1400 antes. 1400. Então, as pessoas descobertas com a doença, na época, elas eram isoladas. Então, elas eram abominadas. Então, sofriam muito preconceito, porque era uma doença que não tinha cura na época, diferente de hoje, que hoje tem cura. Tá? Então as pessoas viviam assim em comunidades separadas, dependia de ajuda, de esmola muitas vezes. Existiam chamados, né? Antigamente se falava os leprosários, Isso, né? Isso, existiam os leprosários, eu cheguei a conhecer. Chegou a conhecer? Cheguei a conhecer, quando eu fiz a minha faculdade de enfermagem. Eu cheguei a fazer estágio Hoje não existe mais, né? Na verdade, esses leprosários, eles se transformaram em locais de pesquisa e tratamento, de referência. Por exemplo, nós temos, que a gente encaminha muitas vezes pacientes nossos para Bauru, que é a referência nacional da hanseníase. Ah, é? Sabia não. É o Instituto Lauro de Souza Lima. Lá nesse local era antigamente um leprosário. Hoje em dia é um local de assistência e atenção aos pacientes que possuem a hanseníase, que precisam de algum tipo de tratamento preventivo, porque o problema da hanseníase são as sequelas que podem ocorrer quando o diagnóstico é tardio. Entendi. Então, e assim, como é que foi o primeiro caso assim descrito? Como é que se pensou nessa doença? E quem foi que descobriu? Deve ser alguém Hansen, né? Gerhard Hansen, o cientista que descobriu. Mas, então, e por que começaram a chamar de lepra? Porque já que foi um cientista... Qual o nome? Gerhard Hansen. Por isso que aqui no Brasil é hanseníase, em homenagem a esse cientista que descobriu o bacilo, que é um micobactério, que na verdade ele vamos dizer, primo irmão do micobactério da tuberculose. Da tuberculose. Isso. Ele é meio parente, então é uma bactéria, na verdade. Micobactério leprae. Leprae. Então ele é uma bactéria que causa a doença, que transmite, né, pelas vias aéreas. Também, através da tosse, do espirro. Também. Ok. E naquela época, eles não tinham conhecimento quase de nada. Então, tudo para eles era hanseníase. Naquela época, sífilis era hanseníase. Qualquer problema de pele era hanseníase. Uhum. Então, as pessoas eram isoladas, consideradas leprosas, e na verdade não era a hanseníase que ele tinha, eram outras patologias, várias outras. Entendi. E por que a hanseníase, né, nós falamos lepra aqui para as pessoas, né, sintonizarem, nós estamos falando dessa doença. Por que é uma doença, Filó, tão estigmatizante assim, hein? Então, o que estigmatiza em outra pessoa é o quê? Geralmente é o que ela é mais que a TB, aparente, né? Porque a tuberculose, você sabe que ela está com tuberculose só no início, porque ela emagreceu um pouco. A hanseníase é diferente. A hanseníase, ela pode ter manchas, lesões aparentes no corpo, tá? Além a de tuberculose algumas incapacidades. A tuberculose é diferente, não. Então, isso é o que leva ao estigma, que ainda existe um pouco até hoje. Diferente de antigamente, lógico, como eu falei, porque na época não tinha cura. Hoje tem cura, tem tratamento, que é feito gratuitamente através dos postos de saúde. Porque é interessante que a tuberculose ela também tem um certo estigma quando nós somos aquela pessoa que está com a doença tuberculose, né? Mas a hanseníase, ela carrega em si, né, um estigma muito maior. Sim. Né, muito mais complexo. É muito mais complexo. Hoje, esse tratamento, nós vamos falar daqui a pouco do tratamento, não necessita esse isolamento como existia antigamente, de ter os chamados leprosários, né? Não precisa mais disso. De jeito nenhum. O tratamento é ambulatorial, faz o diagnóstico. A partir do momento que começa a tomar a primeira dose da medicação, se for uma forma transmissível, não transmite mais a doença. Então, o importante é o quê? Fazer o diagnóstico o mais rápido possível, precoce. Como sempre, né? Como sempre. Agora, então, o que causa a hanseníase é uma bactéria. Isso. Tá. É interessante explicar porque, assim, não pega pela lesão da pele. Ou pega. Ou transmite, vamos dizer assim. Vias aéreas. Lógico que só vias aéreas. Se tiver uma lesão na pele, né, tem o micobactério ali, naquela lesão? Se você fizer um raspado, e se ele for
a forma que você vai achar o bacilo, você vai encontrar sim o Certo. micobactério, né? Lógico, se você entrar em contato, que é muito difícil, a pessoa já ter uma lesão aberta, pode até acontecer da pessoa ter uma ferida, né? Sim. Mas os casos bem mais avançados que a gente via antigamente. Hoje em dia você nem vê mais esse tipo de coisa. Graças a Antigamente, graças a Deus, antigamente tinha as feridas que não fechavam, pessoas com diagnósticos antigos da doença, pessoas que já teve a doença há 30, 40 anos atrás, pode acontecer de a gente ainda achar pessoas que têm aquelas feridas Tipo nas uma pernas. cicatriz? Não, ferida que não Ferida cicatriza mesmo que não muitas cicatriza. vezes. Muitas vezes não cicatriza. Agora, existe um perfil epidemiológico para a doença? Tipo, nível socioeconômico, por exemplo, ou não? Porque pega pelas vias aéreas. Isso. Existe alguma coisa a ver com o ambiente, com os cuidados mesmo com o ambiente, com higiene, com alguma coisa nesse sentido, Filó? O que tem a ver é com países, a gente percebe uma predominância dos países subdesenvolvidos, né? Porque países desenvolvidos já eliminaram a doença, já não existe mais. Então sobrou aonde? Sobrou em alguns países desenvolvidos. Certo. Índia, por exemplo, é o primeiro em número de casos da doença. Índia. Brasil é o segundo em número de casos da doença. Aí Então depois são nós muitos temos, casos, Filó? olha, tem reduzido gradativamente. Eu sei, mas vamos por ano, assim. O ano passado foi diagnosticado em torno de 26 mil novos casos no Brasil. No Brasil. No Brasil. Existe Olha, ainda algumas, tem muito. ainda tem bastante. Existem algumas regiões mais endêmicas da doença que tem mais Tipo, casos. região do Brasil. Que a gente percebe assim, Tocantins, Certo. Nordeste, por exemplo, tem mais casos. Norte de Minas, pensando em Minas Gerais, tem mais casos da doença. Então a gente percebe, se for pensar, parece que lugares um pouquinho mais quentes, porque você vê, Poços de Caldas é um local um pouquinho mais frio. Sim. Nunca tivemos muitos casos. Nunca nossa estatística foi preocupante. Que eu trabalho, há muitos os anos, casos né? diagnosticados giram em torno de 4, 5, 6 casos por ano. São poucos casos. Tá? Mas o ideal era o quê? O ideal é que a gente conseguisse já ter eliminado a hanseníase e encerrado como problema de saúde pública. Porque ainda é um problema de saúde pública muito grave. Uma vez que nós ainda fazemos diagnóstico, além de adulto, em crianças também, no Brasil. Em crianças também, né? Também. Isso depende, a instalação da doença. É mais ou menos da tuberculose, como é a tuberculose. Quer dizer, eu posso ter tido contato com a bactéria e não desenvolver a doença, ter a ver com uma queda imunológica, ou se você teve contato, você desenvolve a doença? No caso... Não, é diferente. É diferente. 90 a 95% da população possui uma imunidade natural em relação à hanseníase. Só que 5 a 10% não possui essa imunidade. Quando você pensa 5 a 10% no Brasil, o Brasil é um país grande. Então 5% que seja representa um certo número de casos. Né? Então se eu entrei em contato com alguém que tem a doença, que está transmitindo e ainda nem sabe porque não está se tratando, né? Porque, como eu falei, a partir da primeira dose, o indivíduo não transmite mais a doença, não tem essa preocupação nós vamos falar em relação a esses contatos. Mas se eu tenho a minha resistência, eu nunca vou pegar a hanseníase. Eu cheguei a presenciar vários casos familiares que a gente via. A mãe tinha doença, um dos filhos teve a doença também. O outro que viveu a vida inteira com os dois, e eles tinham uma forma transmissível, nunca pegou hanseníase. Não desenvolveu. Nunca desenvolveu a hanseníase. Então, vamos dizer, existe alguma coisa genética nisso? Existe essa defesa essa defesa genética, existe. Ela não é uma doença genética, mas essa defesa, ela é passada de pai para filho. Então, o filho que eu falei em questão que não teve, nunca desenvolveu, provavelmente herdou essa herança de proteção, provavelmente do pai dele. Tá? Então, essa proteção, ela é passada de pai para filho. Filó, o período você tem o contato com o micobactério, né? Leprae, né? O nome, a forma correta de falar. Existe um período que eu posso estar com a bactéria transmitindo e não sei?
Vamos dizer, seria um período de incubação? Então, o período de incubação, Sim. né, que seria, só para esclarecer, o período de incubação vai da entrada do micro-organismo no seu organismo até o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. Todo final de período de incubação, geralmente as doenças elas começam a ser transmissíveis. Tá. Então, ela pode não ter nada e tá transmitindo. Pode acontecer. Como outras, né? Ainda não se... Por exemplo, a varicela, a catapora. Você pode estar com o vírus, está transmitindo e não está. Apesar que também que nós não podemos esquecer de um detalhe na hanseníase. Quando você tem aquela forma inicial, que ainda você não se tocou que você tem a doença, porque são aquelas manchinhas, né? Que podem aparecer. Eu vou te perguntar já quais são os sinais. Então nessa forma inicial, bem inicial, o indivíduo ainda não está transmitindo a doença. Não está transmitindo. Na fase inicial. Então, no período de incubação, ele não transmite também? Ele não está transmitindo. Apesar e é longo o período de incubação? Peraí, eu estive lendo que pode ser até 5 anos. 2 a 7 anos. 2 a 7 anos. Que coisa, uma média de 5 anos. Quer dizer, você está com a bactéria, com o bacilo, e não transmitir. Com a bactéria, né? Então, bom, então não existe essa história do seguinte, que eu acho que isso é uma das coisas que envolve, né, de uma certa forma, o estigma todo. Uma pessoa tá com a doença, você tem um contato com ela esporádico, depois já sai correndo achando que vai pegar a doença. Isso é difícil. Não Agora, é assim. O contato tem que ser mais íntimo e prolongado, vamos dizer assim? Antigamente eles falavam contato íntimo e prolongado. Hoje em dia eles falam no contato intradomiciliar, as pessoas que moram ou moraram, que conviveram nos últimos 5 anos com a pessoa que tem a hanseníase, e falam hoje em dia também em contato social, pela última orientação do Ministério da Saúde. O que é o contato social? Então, exatamente, que do trabalho? Contato social, no trabalho, uma pessoa que convive muito com essa pessoa que tem a doença. Porque, na verdade, ela está transmitindo vias aéreas. Então, não é só por isso que eu preciso olhar o contato social. Porque, muitas vezes, vamos dizer, você adquiriu a hanseníase, a gente trabalhar junto, você é meu contato social, tá? Eu sou do seu contato social, certo. Desculpa. Só que aí você não tem a forma transmissível, você não está transmitindo. Só que eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que olhar todos os contatos justamente para tentar descobrir quem que é a fonte de transmissão dessa doença. Certo. Tá? Então é importante a gente olhar todas as pessoas que convivem ou conviveram nos últimos 5 anos, inclusive os contatos sociais. Tá. Então a infectividade, ou seja, é alta? Você considera que é alta? A infectividade é o fato de você adquirir a doença, é isso, né? É o seguinte, muitas pessoas se infectam, então tem uma grande infectividade, mas uma baixa patogenicidade, porque poucas vão ficar doentes. Tá? Então, por causa dessa resistência natural. Dessa resistência. E você acha que isso passa por qualidade de vida, alimentação, atividade física? Você acha que tem a ver? Olha... Ou assim, você ter uma vida regrada, não ser um tabagista, não exagerar no álcool. Você acha que tem a ver? Ou se você tiver uma vida regrada, tudo certinho, tiver que infelizmente, ficar doente, né? Isso não tem muito a ver, né? Não, eu acho que uma vida regrada é importante. Sempre ajuda em tudo, né? Sempre. E lógico, se você tem uma doença que você faz com que você tenha uma imunidade mais baixa, você fica mais predisposta a ter a hanseníase também, né? Além de outras doenças. A gente vai, daqui a pouco eu quero saber de você em relação às comorbidades, as pessoas que usam corticoide, assim como a TB, né? Nós falamos aqui semana passada. Agora, como é que se manifesta essa doença? Tá. Os primeiros sinais e sintomas seriam aquelas manchinhas que podem aparecer na pele, única ou múltiplas. Que jeito que são essas manchas, Filó? Então, essas manchas elas podem ser esbranquiçadas, acobreadas, acastanhadas ou avermelhadas. Qualquer tipo, qualquer cor, então. Tem que pesquisar. Qual que é a diferença de uma mancha para qualquer outra mancha? Qual que é? A diferença importante, que é característica na hanseníase, é que é uma mancha que tem uma diminuição
ou ausência de sensibilidade. O que significa? Significa que aquele local fica meio que adormecido. Fica meio adormecido, significa isso. Ah, então tá. Então, vamos explicar bem isso daí. Apareceu uma mancha. E pode ser em qualquer local do corpo. Qualquer local do corpo. Tá. E essa mancha, de repente você começa a ver, parece que eu sinto a minha pele aqui, tem que ficar atento. Tem que ficar atento. É o primeiro sinal, vamos dizer assim, de alerta. Primeiro sinal. Tem a manchinha, vamos olhar. Tem sensibilidade? Tem manchinha, vamos olhar se tem sensibilidade ou não. É importante olhar. Qualquer mancha tem que ser investigado. Tá. Filó, eu quero que você fale mais de sinais e sintomas, saber o que se acomete órgãos internos e tal, mas nós vamos ter que ir pro intervalo aqui. Certo. E eu quero aqui lembrar vocês do programa todo domingo, 19h30, né, pela TV Poços. 27 municípios aí recebem o sinal da TV Poços. No domingo, às 19h30, com reapresentação quintas-feiras, 16 horas, e também na sexta-feira, quintas-feiras, 16 horas, na sexta-feira, 6 horas da manhã, né? E principalmente quero lembrar do canal do YouTube, né? Que o programa fica lá disponível para você indicar para sua família, ou então assistir novamente, tirar alguma dúvida. Só colocar lá Doutora Regina Cioff, né? Que você vai ver lá os programas que nós realmente fazemos com muito carinho para todos vocês. Tá bem? Quero aqui também uma novidade para vocês, né? O programa, eu faço Momentos Saúde, tá? Na Rádio Cultura de Poços de Caldas, 89.5 FM, tá? 5 para meio-dia e 5 para 6 da tarde, em que nós damos dicas importantíssimas de saúde também para vocês, colaborando aí para que vocês se informem e fiquem cada vez mais atentos e cuidando da sua saúde. Não saia daí que eu volto daqui a pouquinho com a Filó aqui falando sobre hanseníase. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Hoje, novamente, como nós prometemos, promessa é dívida, né? Estamos aqui com a Filó, que é enfermeira e responsável técnica do programa de controle, né, de prevenção da tuberculose. Vocês assistiram o programa, viram, né? Muitas pessoas me abordaram falando, nossa, mas tem tuberculose ainda, né? Agora vão me abordar mais espantados ainda, tem hanseníase ainda, né? Estou aqui com a Filó e nós estamos falando agora dos sinais e sintomas da doença. Então, no bloco que nós terminamos, né? Ela falou que são manchas, pode ser de qualquer cor, pelo visto, né, Filó? Mas ela tem uma característica, fica adormecido aquele lugar. Fica só o local adormecido da mancha. O local adormecido, isso. Existe alguma explicação para isso, não? Existe, porque a hanseníase, ela é uma doença, ela é considerada uma doença dermatológica, mas ela ataca os nervos periféricos. Então, os nervos periféricos que são responsáveis pelas sensibilidades, né? Então, como os nervos são atacados, então começa então, essa diminuição da sensibilidade. Isso, nessas lesões. Além das manchas, Regina, claro. Além das manchas, pode aparecer nódulos pelo corpo. Tem pessoas que têm nódulos, aparece e some, aparece e some. Nódulos avermelhados, dolorosos. São dolorosos? São dolorosos, porque eles são nas terminações, né? Espalhado pelo corpo. Espalhado pelo corpo pode ocorrer. Tá. Em vez de manchas. Ou, além da mancha, os nódulos. E além disso... E pode ter mancha e nódulo também? Pode ter os dois. Certo. Além disso, infiltrados. A gente percebe o rosto da pessoa fica um pouquinho mais, esses infiltrados deixa um pouquinho mais gordinho em algumas regiões. Tipo inchadinho. Inchadinho, né? Então, tem que ficar atento com todos esses sinais que são muito importantes para fazer o diagnóstico. Tá. Então, gente, tá aí a dica, né, da Filó. Manchas que não sentem, nódulos pelo corpo dolorosos, vai e volta, tem que investigar. Aliás, eu sempre digo aqui, gente, apareceu uma coisa estranha e eu não tinha isso, é sempre procurar o profissional, o médico, para que ele possa, né, dar os direcionamentos. Isso é muito importante porque o diagnóstico precoce, nós vamos falar aqui, além de fazer o tratamento e não transmitir, né, é importante também para você, né, ter uma resposta terapêutica. E assim, só para completar o que eu não atinge órgãos internos? Pode atingir.
Pode, muito. Antigamente você Ossos, via por mais exemplo? esse tipo, um fígado, baço. Antigamente, muito antigamente, a gente via um outro caso assim. Pode ocorrer. Dentro da boca, alguma coisa assim? Não, muito né? difícil, Mucosa? Não, né? Tá. Uma curiosidade sobre essas manchas, só para Sim, o pessoal isso. fixar nisso, o pessoal da roça falava que era uma mancha que não pegava pó. Por quê? Porque não pegava pó. Não pega pó. Porque ele não tem a sudorese normal naquela região. O que é a sudorese? Não tem aquele suor. Então não é um soa local que não no soa. local. Não soa no local. Então não pega pó. Não gruda pó. Não gruda o pó, entendeu? Entendi. E tem também, em alguns casos que a gente percebe, queda dos pelos. Certo. Sabe? Naquelas Pelos- regiões das manchas. É. Das regiões. Pode dar no couro cabeludo, Filó? Ai, no couro mais cabeludo, Nunca viu nunca vi, nenhum sinceramente, caso? não. Nem descrito em literatura? Não, pode. Acho que o nódulo pode até aparecer no couro cabeludo, mas o nódulo com tratamento ele some. É. Tá? Tem tratamento específico. Bom, outra coisa que eu quero te perguntar. Essas manchas coçam? Não. Não tem posso. prurido, não tem coceira? Não tem prurido. Agora, É uma coisa... se tiver prurido, coincidentemente pode ter alguma outra coisa junto, mas mancha de hanseníase. Agora, não você coça. disse que os nódulos desaparecem, vão e voltam, né? Eles são remitentes. Agora, a mancha não. Manchou, ela não fica indo e voltando. Não, ela permanece. Tá. E com o tratamento muitas vão sumir, desaparecer, e algumas às vezes podem permanecer, mesmo apesar do tratamento. Mas aí E a sensibilidade volta com o a tratamento? sensibilidade nem sempre volta Nem em todos sempre os volta. locais. É. Quer dizer, bom, em termos de órgãos, quer dizer, por que existe deformidades? Às vezes acontecem as deformidades. Isso é porque não tratou a tempo, ou de qualquer maneira, mesmo tratando, existe alguma forma que leva essa deformidade? Existe uma forma que leva essa deformidade, né? Tá. Nós temos 4 formas clínicas da doença. Eu te perguntar que é a forma agora. indeterminada, que é aquela forma inicial, quando tem só as manchinhas. Certo. Se você não faz diagnóstico nessa fase que tem só as manchinhas, ela pode evoluir para uma forma que a gente chama tuberculoide, tá? Que forma manchas bem delimitadas, é bem localizada a doença. É uma forma dimorfa ou virchoviana. A forma dimorfa e virchoviana precisa de um tempo um pouco maior de tratamento. A forma indeterminada e tuberculoide um pouco menor de tratamento. Geralmente na forma dimorfa ocorre esses acometimentos maiores dos nervos, as neurites, onde pode ocorrer as deformidades. Dimorfa. Né? A forma dimorfa. Então é importante, mais uma vez, o diagnóstico precoce dessa doença para evitar que o paciente venha a ter esse tipo de deformidade que pode ficar marcado para o resto da vida, muitas vezes. Aquelas mãos em garras. Mão em garra. Que você, antigamente, né, quando nós estudamos medicina, você Isso. também estudou enfermagem, o professor falava, mostrava aquelas As né, mãos em garra. mãos, Isso. os pés também Pés. pode ter, criando dificuldade, impotência funcional para andar e tudo mais. Nos antigos, né, que se falava, eu nem gosto de falar muito essa palavra, mas era o nome, os leprosários tinha muito, né? Tinha, e assim, falando, né, lembrando, você falar em mãos, né, lembrando que a hanseníase, ela comete principalmente as mãos, os pés e os olhos. E ela, por acometer os nervos, ela altera a força muscular, então fica com uma força diminuída, né? Uma fraqueza. Uma fraqueza. Tá. Nas mãos, nos pés, nos olhos, então fica com uma fraqueza muitas vezes também. Afinal, as pessoas devem estar se perguntando, né? Quando você falou aqui de tuberculose, você disse que as pessoas perdem peso, muitas vezes ficam até caquéticas quando não tratam, inapetência, uma queda do estado geral. No caso da hanseníase, também há uma queda assim, do estado geral? Existe assim, essa similaridade com a tuberculose? Não. Não, é um pouquinho diferente. É um pouco diferente, né? Na A hanseníase, pessoa continua alimentando normal? vai continuar. Na verdade, tem um próprio vídeo que passa que fala, a vida não para. Então, diagnosticou, ela não vai ter diminuição de peso, não tem uma característica desse tipo igual a tuberculose. É agora diferente. Vou abrir um parênteses aqui, não sei se você vai concordar comigo. Tá. A tuberculose, as pessoas começam a emagrecer muito, e tem o caso da tosse, né? A tosse Isso. que incomoda muito, acabam até que sendo estimuladas
a procurar um tratamento, um recurso Fique médico. mais evidência, né? Isso. A hanseníase, como são manchas, às vezes não são pequenas, as pessoas não percebem que não está com sensibilidade, às vezes não procuram tão rapidamente como a tuberculose. Você concorda comigo? Concordo. Que isso existe um atraso aí, existe. que as pessoas não se incomodam tanto, vamos Sim, dizer assim. porque a manchado, que você pensar, não tem uma mancha, mas aí brasileiro, nós moramos num país tropical. Quem não tem uma manchinha, né? Praticamente quase todo mundo tem. Então a pessoa às vezes nem liga. Não liga, não se incomoda muito. E a hora que a coisa começa a evoluir, que realmente procura um atendimento, procura um posto de saúde para Mas eu vou dizer para você, viu, Filó, acho que é complicado, viu? É complicado. É complicado a hanseníase pegar bem no início, e não sei. Eu fico pensando que as pessoas não procuram tanto, porque é uma manchinha, né? a não ser que comece a apresentar um nódulo doloroso, mas some. É complicado, gente. Então, esse programa é para isso daí, tá, gente? Ficarem atentos a essas coisas, que ainda existem, infelizmente, né? Não são doenças do passado, e que às vezes não causam tanto transtorno na vida da pessoa, mas é um problema que tem que ser tratado, porque senão passa a ser sério, né? Isso. Bom, o diagnóstico. A pessoa viu lá a mancha, ou então esses nódulos, ou então percebeu que tem alguma coisa errada, é biópsia? Não. O diagnóstico, ele é puramente clínico, exame físico mesmo, clínico. Faz uma avaliação de pele e nervos, tá? Lógico que existe um exame complementar, que é uma baciloscopia, que faz no nosso laboratório do SUS, tá? É um BAR também, só que não do escarro. Não do escarro. É feito, que é o bacilo álcool ácido resistente. Isso, eles são é a mesma parecidos coisa. os dois. Então é feito uma coleta de raspado dérmico em lóbulo da orelha direito e esquerdo e cotovelo direito e esquerdo. Cotovelo? Tá? Cotovelo mesmo que a mancha esquerdo. não for? Mesmo que a mancha não for. A mancha na mão. Tá. Eu vou fazer no cotovelo? Às vezes o médico pede, não, cole da mancha. Vamos dizer, a mancha é do lado direito. Então eu troco o cotovelo direito pela mancha direita. Do lado direito. Você entendeu? Em vez de eu colher do cotovelo direito, eu vou colher da mancha. Da mancha. Da mancha. E então, por que do lobo da orelha? Porque o bacilo gosta de regiões frias. Então ele é onde você vai realmente achar o bacilo. Cotovelo é uma região... É uma região que você acha. Interessante. Ou então você faz na própria mancha. Isso, quer dizer, ou colhe, troca o cotovelo, mas não é complicado você, claro, com uma anamnese, um bom exame físico e tudo, você bateu o martelo que aquela pessoa está com hanseníase? Olha, às vezes não pode dar até problema, falo, doutor, mas tem certeza? O doutor tem certeza? O filósofo tem certeza? Não, ou seja, não tem, geralmente não tem dúvida. Lógico que tem alguns casos que ficam um pouco, vamos investigar mais um pouco, às vezes excepcionalmente. O doutor Eduardo, que é o nosso dermatologista, né, que trata a hanseníase, eventualmente ele pede, às vezes, uma biópsia, mas não, o diagnóstico é clínico. E eu quero lembrar também um detalhe, esse exame de baciloscopia, se ele der negativo, ele não exclui a doença. Por quê? Porque nós pode dar um falso negativo. Não, porque nós temos formas negativas da doença. Abacilíferas, vamos dizer. Quer dizer, não que não tenha bacilo, mas são tão poucos que não se acha no exame. Então, o negativo não exclui. O que serve esse exame é mais para classificar a forma clínica também. Entendi. Lógico que se der o positivo, tá ótimo, é mesmo, não tem dúvida. Mas o negativo não exclui a doença. Não exclui. Você pede, não exclui. Você vai pelo Aí é duro você falar para o paciente, pela clínica. Você tem, mas não deu no exame, né? Mas a medicina é assim mesmo, não é uma matemática, né? É todo um conjunto de parâmetros para você chegar no diagnóstico, né? Isso. Com certeza. Bom, feito o diagnóstico, faz o diagnóstico, tal, você está mesmo portador da hanseníase. Como é que é a situação? Já é o tratamento? Já entramos com a dose supervisionada, né? Que essa medicação, ela vem em forma de cartela. É um antibiótico? São blister, antibióticos e anti-inflamatórios, né? É basicamente isso. E nós damos a dose supervisionada, o paciente toma uma vez... O que é dose supervisionada? Então, uma vez ao mês ele toma na presença de um profissional médico ou enfermeiro essa medicação. Por quê?
e que é a dose, isso garante uma grande porcentagem do tratamento. Ele tem que necessariamente tomar na frente de um profissional de saúde. Porque são mais medicações que ele toma uma vez por mês, não. Uma vez a cada 28 dias. Porque a medicação ela vem em forma de blister. É uma cartela que vem todas as medicações para os 28 dias. Entendi. Tá? Não é o mesmo medicamento? Tem uma medicação que o paciente só vai tomar uma vez a cada 28 dias, que é a rifampicina. Tá. Ela toma uma vez na dose. A rifampicina, vocês se lembram, utiliza também na tuberculose, né? Isso. Só que na hanseníase ele vai tomar uma vez a cada comprimido. 28 dias. Não, não dois comprimidos. 2 comprimidos. Isso. Não é como na tuberculose, aquele esquema todo. Não, é diferente. É diferente. É mais fácil até. É mais fácil até. É mais fácil. Você não tem abandono, a gente não costuma ter abandono. É difícil ter abandono, então, né? Muito difícil. O pessoal adere mesmo. Adere ao tratamento. Além disso, tem outras medicações que são anti-inflamatórios, bacteriostáticos, tem também a sulfa, né? Que antigamente só usava a sulfa, né, no tratamento. Hoje ela é usada também, mas em conjunto com outras medicações. E tem a medicação que o indivíduo vai tomar na casa dele até a próxima vez que ele vai retornar para a dose supervisionada. Tá. A família, você fez o diagnóstico, começa o tratamento, já na primeira dose já não transmite mais, você falou? Isso, a primeira dose já é o suficiente, para não transmitir. Se for forma transmissível. A família, aí faz-se uma busca ativa, vamos dizer assim, nos familiares? Ativa, elas são convocadas, as pessoas. Mas o que é feito? Eu não tenho nada. É feita uma convocação para saber quem as pessoas que moram, né, ou morou nos últimos anos, se tem alguém que trabalha muito perto, muito essa questão de contato social é novo. Começou no manual recente do Ministério da Saúde de 2016 para cá, porque até então não se falava em contato social. Tá? Entendi. Então se falava só no contato só familiar. Tal prolongado, íntimo e prolongado. Isso. Né? Então hoje em dia fala também no social. Então nós pedimos o comparecimento das pessoas que convivem com esse paciente. Lógico, respeitando toda a ética, né? Porque nós não podemos ficar divulgando, olha, fulano, ciclano está tratando disso, aquilo. A gente não pode fazer isso por questões éticas, né? Que realmente não pode ser divulgado. Então a gente pede ajuda, na verdade, do próprio paciente para estar trazendo os colegas, se ele tem alguma dificuldade com isso, nós temos que bolar uma estratégia para poder examinar esses pacientes. Que é complicado, hein? De que maneira? Através do PSF, do Programa Saúde da Família, que pode dar uma grande ajuda, porque nós estamos sempre fazendo campanhas de busca de manchas através dos agentes comunitários de saúde, que passam na residência, né, questionando se alguém tem alguma mancha. Então isso ajuda bastante para conseguirmos pegar os contatos sociais também. Tá? Filó, nós vamos para mais um intervalinho e voltamos aqui, né, com o finalzinho do programa, perguntar um pouquinho sobre vacina, para você se existe, não existe, né? Não sai daí que a gente volta um minutinho, estamos quase aqui no final do programa falando desse assunto, né, um assunto que infelizmente não deveríamos nem estar falando mais, né? Mas temos que abordar tudo aquilo que ainda existe e muitas vezes faz as pessoas sofrer muito. Volta em um minutinho. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, falando hoje sobre hanseníase, no finalzinho do programa. Filó aqui, ela esqueceu quando nós estávamos falando de perfil e tudo. Estava dizendo que o sexo masculino, Filó, tem uma incidência um pouquinho maior nos homens do que em mulheres. Existe também alguma explicação ou não? Não existe uma explicação, talvez genético, mas tem mais homens com a doença. Até que enfim existe alguma coisinha que a gente está, né, Filó? Toda vez que fala em sempre mulher, muitas doenças, sempre a mulher está, infelizmente. Só que nós resistimos mais, né? Que nós estamos vivendo 8 a 9 anos a mais que os homens, né? Verdade. Não é verdade? Então nós nos cuidamos mais, né? Isso. Os homens também têm que se cuidar. Bem, você já falou a questão de vacina. No caso da tuberculose, nós temos a vacina, que você explicou muito bem aquele dia aqui, que não é que evita totalmente a doença, mas evita casos graves. Isso. No caso da hanseníase, não existe vacina. Então, no caso da hanseníase, o que existe é que os contatos do paciente com hanseníase, após serem
avaliados, examinados. Se realmente for afastado um diagnóstico, né, de mais casos de hanseníase, esse indivíduo ele é indicado a vacina BCG. Vacina BCG confere proteção contra a hanseníase. Então você não pode fazer a BCG nas famílias? Nos contatos? Não é no geral. Primeiro a gente avalia os contatos, nós fazemos os contatos. Só que primeiro avaliamos, descartamos a possibilidade dele estar com a hanseníase. Então avaliamos, realmente não tem hanseníase. Então nós avaliamos a cicatriz vacinal. Se ele tem uma cicatriz ou nenhuma, é indicado mais uma dose da BCG. Se ele já tem 2 cicatrizes, não precisa fazer a vacina. Então a vacina BCG confere proteção para os contatos de hanseníase. Mas é proteção total ou contra casos uma graves? Certa proteção. Não, uma proteção, mesmo a tuberculose não protege 100%, né? Não, existe uma proteção, quer dizer, aumenta melhor o sistema com imunológico. ele do que sem ele, né? Então é indicado. Então além do tratamento, e outra coisa, o tratamento é prolongado? Então, o tratamento, ele dura de 6 a 12 meses, tá? Então, as formas indeterminada e tuberculoide, nós tratamos 6 meses. Certo. Forma de virchoviana, 12 meses. Tá. E você pode considerar a pessoa curada? Fez tratamento certinho, os 12 meses lá, que seja os 6 a 12 meses, depende da forma, né? Da forma clínica. Certo. Você fala assim, você está curado ou de tempos em tempos essa pessoa ainda tem que retornar ao serviço? Deve retornar. Ele recebe alta por cura, com uma recomendação de retornar para fazer novas avaliações, pelo menos por uns anos seguintes, né? Inclusive os contatos devem fazer uma avaliação anual nos próximos 5 anos, após o diagnóstico da pessoa, da família com a doença. É interessante, né, Filó, você falando aqui de hanseníase dessa maneira, realmente você vê que bobagem todo aquele estigma, né? Bobagem. As pessoas, você vê, a medicina vai evoluindo, o conhecimento vai evoluindo, né? Quantas pessoas, às vezes até morreram lá naqueles horríveis, né, leprosários. Sim. É complicado isso. Você vê que é um tratamento que é fácil, né? De fácil aderência, inclusive, né? Dificilmente a pessoa abandona. Que coisa, né? Quantas pessoas sofreram tanto com a hanseníase, né? A história foram isoladas do mundo, sabe? Isso. Ficaram, né? Ninguém nunca mais chegava perto. Olha, é muito triste mesmo saber que existiu isso, né? E você falando dessa forma, tem tratamento, primeira dose já não transmite mais, você vê como que não é complicado, né, Filó? Isso é importante o quê? Prestar atenção, fazer o diagnóstico precoce, né? E começar o tratamento o mais rápido possível. Porque dessa maneira evita essas sequelas que a gente comentou anteriormente. Que depois as sequelas são sequelas. As sequelas acabam permanecendo muitas vezes. Isso que é o problema. Né? Agora, as pessoas não morrem por hanseníase, né? Não. Assim, não existe um órgão que é, por exemplo, atingido a ponto da pessoa, se não tratar, morrer. Não morre, pode morrer de outra coisa menos da hanseníase. Você não vê assim morte por hanseníase. Causa mortes, hanseníase. Não. Ela morreu pode ser com as sequelas, sim. Porque nós vemos que muitos casos inicia o tratamento tardio e as sequelas permanecem. Ele recebe tratamento, alta por cura, né? Mas ele tem que continuar fazendo um acompanhamento com outros profissionais. Por exemplo, se é uma garra, tem que continuar fazendo fisioterapia para tentar voltar ao movimento. E ajuda, muitas vezes, continuar o acompanhamento também com o dermatologista, mais para esse controle que eu falei. Filó, para a gente encerrar, na sua opinião, hoje, né, nos dias atuais, qual é a maior dificuldade que você encontra lá como coordenadora, responsável por esse serviço maravilhoso? Aqui em Poços nós temos serviços assim maravilhosos, né? Tuberculose, hanseníase, a questão do tabagismo, realmente a gente tem muito orgulho de tudo isso, né? Qual que é a maior dificuldade que você acha, assim, que você tem em relação à hanseníase? Em relação à hanseníase? Eu acho que a maior dificuldade é justamente o que eu acabei de falar, é conseguir fazer o diagnóstico precoce. Pensando no doente, né?
Acho que o diagnóstico precoce é tudo, principalmente para o doente, principalmente para quem tem a doença. Então, a maior Os casos que chegam, que graças a Deus não são muitos, né? Aqui em Poços, na tua realidade aqui, mas é referência para a região também, não é? Sim, é referência. Tá. Então, esses casos que chegam a você já chegam um pouquinho mais avançados, então? Geralmente chega numa forma mais avançada. Avançada, justamente. Então, realmente, muitas vezes o paciente já passou por alguns outros locais, alguns outros profissionais. Às vezes tem até outro problema associado, mas não se percebe que ele também teria a possibilidade de ter a hanseníase. Então eu acho assim, o recado que eu posso dar é para as pessoas ficarem atentas a qualquer mancha, dormência. Mesmo sem ter mancha, pode acontecer hanseníase de ter dormência nos braços, nas pernas. Se tiver algum desses sintomas, deve procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência. Tá. Flávia, eu quero agradecer muito, viu, seus esclarecimentos importantíssimos, né? Agradecer aí pelo programa de TB que nós fizemos, que foi um sucesso. Assustou um pouquinho as pessoas, porque muitas pessoas acham que não tem TB. E eu tenho certeza que eu vou receber os mesmos comentários que eu recebi. Nossa, doutora Regina, ainda tem, né? A hanseníase ainda existe. Existe, mas, né, vocês viram aqui que é totalmente tratável. Então, vamos ficar atentos à nossa saúde, às lesões que aparecem no nosso corpo, não achar que isso não é nada, deixar para lá, né? Vamos nos cuidar, vamos nos amar. Para nós amarmos os nossos próximos, os outros, nós temos que nos amar primeiro, né, Flávia? Isso aí. Dá um abração lá no pessoal do serviço, tá? Obrigada. A vocês quero agradecer o carinho, a atenção, né? E até a semana que vem, claro, nós vamos ver aí um outro tema que eu tenho certeza que fará diferença na sua vida. Até a próxima, claro, se assim ele permitir. Até lá.